Oi pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática começando, nossa aula de número 6. Eu sou o Pedro e o tema da nossa aula de hoje é triângulos, parte 1 de triângulos, tá? Daqui a 2 semanas a gente vê a parte 2. Antes da gente começar a ver nossos triângulos e o que eles são, tenho dois recadinhos para dar para vocês. O primeiro é que todas essas aulas, de todas as matérias, estão nas nossas apostilas do curso. Se vocês entrarem naquele link lá do Drive, vai ter uma pasta escrito Apostilas. E lá vocês têm acesso a esses conteúdos, tá? São 3 módulos e essas aulas iniciais são do primeiro módulo. Então lá tem a matéria, parte da matéria, mas tem exercícios também. Então tentem fazer. O segundo recado é justamente para vocês tentarem fazer exercícios. Exercícios são muito importantes, exercitar a matéria, pegar o mecanismo, sabe, das questões é importante, então tentem fazer de verdade. E repito que a gente está aqui para ajudar vocês, que vocês não têm que ter medo de procurar a gente, seja no plantão ou seja fora do horário do plantão, tá? Todos os professores de todas as matérias, monitores, nós estamos aqui para auxiliar vocês, tá bom? Então, nesses tempos difíceis, contem com a gente, tá? Então, vamos ver os triângulos. Bom, como a gente já tinha visto um pouquinho lá, né, da aula 4, aula de 2 semanas atrás, que a gente fez o ponto, fez a reta e fez o plano, né? Então eu falei que se a gente tivesse 3 pontos não colineares, a gente conseguia formar um triângulo, né? Então a definição de triângulo é justamente essa. Dados 3 pontos quaisquer, A, B e C, aqui eu chamei de A, B e C, podia ser qualquer letra, né? Podia ser C, D e E, mas aqui dados 3 pontos A, B e C, não colineares, chama-se de triângulo ABC, a reunião dos segmentos AB, AC e BC. Então aqui, ó, nós temos justamente nossos 3 pontos A, B e C, temos os segmentos AB, AC e BC, e a reunião deles formou esse triângulo aqui, né? Essa parte do plano de 3 lados e 3 ângulos, que é justamente um triângulo. Isso é um triângulo, a definição mais formal de triângulo. Beleza? A notação, a gente chama assim, ó, triângulo ABC, a gente põe um triângulozinho do lado, né? A gente pode tanto escrever triângulo ABC, como pode deixar dessa forma aqui. Então, se vocês virem algo dessa forma, a gente está falando que é um triângulo ABC, ou seja, um triângulo com vértices A, B e C. A gente vai ver justamente esses elementos de um triângulo, ó. Os vértices, ou seja, os pontos, são os A, B e C, em preto, tá vendo? Os ângulos internos de um triângulo, alfa, beta e gama, tá? Isso aqui não é Y não, é um gama, letras gregas que eu usei aqui, tá bom? Então, alfa, beta e gama. E os lados, ó, lado A, lado B e lado C, tá vendo? Então, nós temos 3 elementos de um triângulo, os vértices, os ângulos internos e os lados, beleza? Bom, vamos começar a dar aqui umas informações muito importantes sobre os triângulos. A primeira é de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre igual a 180 graus. Essas informações, como está dizendo aqui, são muito importantes. Então tá, vamos ver por que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Bom, aqui eu construí um triângulo qualquer, tá? Com vértices A, B e C e ângulos internos alfa, beta e gama, beleza? Diferente, ok? Então tá. Então olha só, alfa, beta e gama são ângulos internos do triângulo ABC, beleza? Agora a gente vai traçar uma reta R paralela ao lado BC. Então olha só, esse aqui é o lado BC. Uma reta R paralela, lembra da aula 4? Ó, a reta R vai ser uma reta que não vai se cruzar com esse segmento, né? Então ela vai ser paralela aqui, passando aqui em cima, né? Então olha só, vamos traçar uma reta R paralela ao lado BC e essa reta vai fazer surgir os ângulos X e Y. Então olha só, tracei aqui a nossa reta R, ela é paralela, né? A gente usa aqueles 2 tracinhos para dizer que são paralelos, né? E fez surgir o ângulo X e o ângulo Y. Todo mundo consegue ver? Então, nós temos o X, o gama e o Y, beleza? A união aqui dessa parte aqui, essa aberturazinha e essa aberturazinha, fizeram os ângulos X e Y serem formados, beleza? Então tá. Só que olha só, os lados AB e o AC, ou seja, olha só, o AB está aqui e o AC está aqui, funcionam como retas transversais tanto a R quanto ao lado BC, né? Então, lembra, é o último slide da aula 4. Nós temos aqui, ó, 2 paralelas, que é o R, a reta R e o lado BC. E nós temos aqui, ó, uma transversal passando aqui e a outra transversal passando aqui, tá? Então, se nós temos aqui, ó, 2 retas paralelas e uma transversal, pela relação da aula 4, ó,
o alfa e o x são alternos internos, então eles são congruentes, têm a mesma medida, tá bom? Caso isso não esteja muito claro, vê aquelas relações do final da aula 04, beleza? Então, o alfa e o x são congruentes, têm a mesma medida, já que eles são alternos. Da mesma forma, o beta e o gama também vão ser alternos internos, e então também são congruentes, ou seja, também têm a mesma medida. Então, dessa forma, o que acontece? Se esse y aqui vale beta e esse x aqui vale alfa, se eu somar o beta, o gama e o alfa aqui em cima, ó, eu tenho um ângulo raso, que é 180 graus, né? Então, isso faz a gente ver que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre igual a 180 graus. Beleza? Eu usei aqui, ó, as relações daquela aula 4 para provar que o beta, o alfa e o gama somados dariam esse ângulo aqui em cima, um ângulo raso de 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Beleza? Tá. Segunda informação muito importante. A soma dos ângulos externos de qualquer triângulo é sempre igual a 360 graus. Então, a gente acabou de ver que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. E vamos ver que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Então, tá. Temos aqui um triângulozinho desenhado, ó. Alfa, beta e A são os ângulos internos e o D, o E e o F são ângulos externos. Como é que a gente faz para construir esses ângulos externos? A gente prolonga o segmento, né, que seria o lado. A gente prolonga aqui, ó, para cima, formou um ângulo. Prolonga para cá, formou um ângulo. Prolonga para cá, formou outro ângulo, tá? Claro, você vai seguir um padrãozinho. Se você prolongou para cá, esse outro vai ser prolongado para cá e esse outro vai ser prolongado para cá. É claro que eu poderia prolongar esse lado aqui para cá, então esse prolongamento seria para cá e o outro seria para cá. Tudo depende do padrão que você está adotando, tá? Nesse caso aqui, os nossos ângulos externos são D, E e F, tá bom? Então, olha só, o A, o alfa e o beta são ângulos internos e o D, o E e o F são ângulos externos, tá? Então, ó, a gente sabe que, ó, A mais E, alfa mais D e beta mais F dá 180 graus. Se eu somar o A com E aqui, ó, nós temos o nosso ângulo raso de 180 graus, beta com F também e D com alfa também, beleza? Se eu somar os três, que é o que eu vou fazer agora, eu vou ter aqui, ó, A mais E mais alfa mais D mais beta mais F é igual a 180 mais 180 mais 180. Estou somando tudo, tá? Somando tudo aqui desse lado e tudo desse lado, beleza? Só que o A, o alfa e o beta são ângulos internos do triângulo, né? E a gente acabou de ver que a soma deles dá 180 graus. Então, se eu somar o A, o alfa e o beta, eu tenho 180 graus. E aqui desse lado vai sobrar E, D e F. Lá do outro lado, nós temos o 180 sendo somado 3 vezes. Beleza. Só que se eu tenho 180 desse lado e 180 desse lado, o 180 é cortado, beleza? Então, do lado esquerdo, sobram só os ângulos externos, beleza? Então, do lado esquerdo eu tenho E mais D mais F, e do lado direito eu tenho 180 mais 180, que sobraram. E 180 mais 180 resulta em 360 graus. Então, aqui eu tenho que a soma dos ângulos externos é 360 graus. Beleza? Terceira informação muito importante. Cada ângulo externo é igual à soma dos outros dois internos não adjacentes a ele. Ou seja, primeira coisa, o que quer dizer a palavra adjacente? Adjacente quer dizer junto, vizinho, colado, tá? Então, a gente está falando que cada ângulo externo é igual à soma dos outros dois internos que não estão colados com ele. Ou seja, aqui é o alfa, um ângulo externo. Quem está colado com ele? Quem é adjacente a ele? É o A. Então, eu estou falando que o alfa é justamente a soma dos outros dois que não são colados, não são adjacentes. Então, eu estou falando que o alfa vai ser B mais C. Da mesma forma, esse gama aqui vai ser A mais B. E esse beta aqui vai ser A mais C. Sempre desconsidero o adjacente, desconsidero o colado. Ele é igual à soma dos outros dois internos não adjacentes. Beleza? Mas vamos ver por quê, ó. A e alfa, B e beta, C e gama são ângulos adjacentes, né? Eles são adjacentes entre si. Esse é com esse é com esse e esse é com esse. Beleza. E a gente sabe que o A mais alfa dá 180 graus, né? Dá um ângulo aqui raso de 180 graus. Beleza, até aí tudo bem. Então, se eu deixar o A desse lado e jogar o alfa para lá, o alfa passa para lá negativo. Então, eu tenho que o A, esse ângulo interno aqui, é 180 graus menos o alfa.
Beleza, guarda essa informação. E a gente tem também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? A mais B mais C, que são esses ângulos internos aqui, dá 180 graus. Tá, só que quem é o A? O A a gente acabou de falar que é 180 menos alfa, não é? Então eu vou substituir esse A aqui com essa informação que está aqui em cima, tá? Então, ó, 180 menos alfa, que antes era o A, né? Mais B mais C é 180 graus. Tá, só que se eu tenho 180 desse lado e 180 desse lado, foi embora. E o alfa está negativo, não é? Se eu passar o alfa lá para o outro lado, ele fica positivo. Então, na verdade, eu vou ter que B mais C é igual a alfa. Ou alfa é igual a B mais C. Que é justamente o que a gente provou. A gente provou que um ângulo externo é a soma dos outros dois no adjacente. Dessa mesma forma, o que aconteceria? O beta seria alfa mais C e o gama seria A mais B. Aqui eu fiz direto, mas vocês, seguindo esse mesmo raciocínio aqui, podem fazer, tá? Como é que vai ser? A gente vai falar aqui, C mais gama é 180, deixa só o C, fala que o C é 180 menos gama, substitui aqui o C por 180 menos gama, você vai achar que o gama é A mais B. Da mesma forma, para o beta, você vai achar que é A mais C. Beleza? O que vocês têm que ter em mente aqui, um ângulo externo é a soma dos outros dois internos não adjacentes, não colados, tá bom? A gente não fala colado, a gente fala adjacente, né? Mas quer dizer que é junto, vizinho, do lado. Beleza? Claro, se tiverem alguma dúvida, uma explicação for muito rápida, vocês podem sempre voltar ao vídeo e olhar. E caso ainda não tenham entendido, claro, procurem a gente. Beleza? Quarta informação muito importante. O maior lado de um triângulo está sempre oposto ao maior ângulo interno desse triângulo. Como assim? Olha esse exemplo aqui. Nós temos alfa, beta e gama como ângulos internos, né? Conseguimos ver que esse lado aqui do triângulo é justamente o maior lado. A gente consegue ver que ele é maior que esse lado e que esse lado, né? E olha só, o beta e o gama são ângulos agudos e o alfa é obtuso. Então, o alfa é maior que o beta e o gama, não é? Ó, o alfa é maior que o beta, o alfa é maior que o gama. Então, o alfa é o maior ângulo desse triângulo. Então, o maior lado está oposto, né, na direção contrária, ao maior ângulo. Beleza? Então, ó, nesse triângulo, o maior lado é o lado oposto ao ângulo alfa. Beleza? Um outro exemplo, um triângulo retângulo aqui, ó. Nós temos mais uma vez, ó, A e B agudos, né? Então nós temos um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é maior que esses dois agudos, né? A definição de agudo é justamente ser menor que 90 graus, né? Então, ó, o A é menor que 90 graus e o B é menor que 90 graus. Aqui eu não sei o valor, botei um valor qualquer, tá? Poderia ser, sei lá, 30 e 60, que somados com 90 dão 180, tá? Então, eu tenho que o A é menor que 90 e o B é menor que 90. Então, esse ângulo de 90 graus é o maior ângulo do triângulo. Então, o maior lado vai ser esse aqui, tá bom? Esse é o maior lado. Então, nesse triângulo, o maior ângulo é o reto, que é o de 90 graus. Então, o maior lado está oposto a esse ângulo. Beleza? Vamos ver alguns exercícios. Então, olha só. O primeiro exercício é: encontre os ângulos pedidos nos itens a seguir. Então, tem aqui um triângulo com os ângulos internos, né? X, x mais 50 e 10. E aí, como é que a gente faz? Bom, lembra que ó, o Homem-Aranha vai trazer um recado pra gente dizendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, como a gente viu, né? Então, olha só. Quem são os ângulos internos? X, x mais 50 e 10. Esses ângulos somados têm que dar 180 graus. Beleza? Então, ó, x mais x dá 2x, 50 mais 10 dá 60, continua sendo igual a 180 graus. Passo 60 para lá negativo, 2x igual a 180 graus menos 60 graus. Então, 2x vai ser igual a 120 graus, que é justamente o valor dessa conta aqui. E agora, para achar quanto que vale o x, passo 2 dividindo, correto? Então, x vai ser 120 graus dividido por 2, x é igual a 60 graus, tá? Beleza, terminamos aqui esse exercício.